Hoje no Arquivo Cast, você vai ver um dos trechos mais profundos da conversa entre Luiz Saião e Igor, direto do Flow Podcast. Saião revela por que muitas Bíblias ainda parecem ter uma linguagem difícil, explica como funcionam as traduções modernas e mostra que, no hebraico original, não existe esse formalismo que a gente usa no português, nada de vossa mercê ou senhor, é tudo papo reto. E ainda, ele abre o coração sobre a infância difícil, o vazio emocional e como, aos 12 anos, viveu uma experiência que mudou completamente sua vida. Uma combinação de história, língua, cultura e espiritualidade que você não pode perder. Luiz, cara, ó, tem uma coisa interessante sobre a Bíblia, que é a linguagem que ela usa mesmo estando em 2025. Se a gente comprar uma Bíblia aqui no Brasil, que foi impressa esse ano, a gente ainda vai lidar com uma linguagem, de certa forma, arcaica, né? Por que se mantém uma linguagem tão difícil de se entender para a galera? Então, não é bem assim, né? Porque antigamente a gente de fato tinha uma proposta de tradução da Bíblia que era basicamente você traduzir assim de maneira mais elitizada e colocada do que a gente chama de uma espécie de tradução de equivalência formal, mais ou menos seguindo do jeito que está nas línguas estranhas do grego, aramaico e hebraico, né? Mas hoje, para você ter uma ideia, a tradução da Bíblia em português, ela começa com um jovenzinho lá chamado João Ferreira de Almeida. O cara, ele tinha 17 anos de idade quando ele começou a mexer com isso, e ele terminou o Novo Testamento em 1681. E a Bíblia toda, em 1748, ele nem conseguiu, porque ele faleceu, teve um holandês chamado Jacob op den Akker que terminou o projeto. E essa é a Bíblia que tem sido a base das traduções durante o tempo. Mas de, vamos dizer, uns 30 anos para cá, o pessoal percebeu que não dá para viver na naftalina o tempo todo, né? Não rola, né? A coisa é meio complicada. Então, surgiram vários projetos de colocar a Bíblia na língua das pessoas no dia de hoje. Então você tem, né? Hoje, por exemplo, você tem... Eu fui o coordenador geral de um projeto chamado NVI, Nova Versão Internacional. Mas você tem uma nova Almeida atualizada, você tem Almeida século XXI, você tem nova versão transformadora, você tem a própria NVI, todas elas são versões, isso falando do universo protestante evangélico. No universo católico você também tem, né, algumas traduções mais recentes numa linguagem mais palatável. A própria Bíblia, por exemplo, pastoral, uma outra que também é mais abrangente, nova tradução na linguagem de hoje. E você tem muitas versões hoje que dá para entender, porque tem umas que é mais fácil ler no hebraico do que no português. Imagina. Ainda assim, suponho que precisa se fazer um balanço entre transformar a linguagem da Bíblia em algo mais próximo das pessoas e um certo cerimonialismo na linguagem ou um respeito aos livros, né, que estão na Bíblia. Isso é uma conta que é feita de fato, Luiz? Então, você sabe que isso é um negócio muito doido. Sabe por quê? Porque assim, o cerimonialismo está mais do nosso lado do que do lado da Bíblia. Porque na nossa cultura, vamos dizer, ibérica, né, assim, latina, portuguesa e espanhola, a gente tem todo esse negócio que vem desde o vós me ser, né, vossa mercê, ou por favor, ou ilustríssimo. Na Bíblia é muito mais papo reto. Pra você ter uma ideia, no hebraico original, não tem esse negócio de você tratar você, tu e senhor. É tudo uma coisa só. Do jeito que tudo é segunda pessoa. É tudo a segunda pessoa. Então só tem a diferença se é masculino ou feminino. Então o hebraico usa atá e at. É assim que se fala com Deus e assim que se fala com o irmão e com o filho. Então é uma coisa muito mais democrática no original. Meio impressionante. Então. Agora, é claro que a manifestação de algo glorioso, extraordinário, diferenciado está na própria narrativa em si. E claro, você transparece isso. Então, uma boa tradução que a pessoa pode entender, ela não vai chegar. Então, Pedro virou para Jesus, e aí, cara, vamos lá? Não rola, né? Não é assim. Então, mesmo quando você tem um contexto assim em que a informalidade é exigida, tem que ser bem medida. Agora, por exemplo,
Pensa em Jesus na cruz, Tá. sendo maltratado, né, pelos soldados ali romanos à sua volta, né, ou mesmo preso diante da liderança religiosa da época. É claro que ele não vai virar para Jesus e dizer, oh, porventura profetizarás quem foi que te bateu. Não, o cara fala aí, quem foi que bateu, né? Vai tratar assim de qualquer jeito. Então, quando alguém está falando com o rei, quando alguém está falando com a pessoa, isso é devidamente alinhado para refletir o ambiente do jeito que a coisa foi colocada. O contexto que vai... o contexto e a construção da sentença, da oração, da frase, é o que vai colocar esse tom de respeito numa palavra que é comum para tudo. Exatamente. Você tem que... Aí você rolam outras coisas. Você entender de contexto histórico, contexto cultural, contexto, vamos dizer, específico dos atores que estão envolvidos naquela narrativa, aí dá para fazer um negócio bem ajustadinho. Primeiro tu se tornou teólogo para então tu ir fazer tradução, porque você estava me contando antes da gente começar que você se converte sozinho embaixo de uma árvore aos 12 anos, né? Isso. Bom, aos 12 anos você está começando a sua vida, daí você foi estudar, foi fazer linguística, e se tornou pastor, teologia, e qual que é a ordem? Porque assim, meu ponto é, primeiro tu virou um pastor teólogo, pastor que foi traduzir, primeiro tu foi traduzir, se encantou, virou pastor, como é que é? Então, eu não sei se eu virei muita coisa, vamos tentar, eu vou ver se eu consigo aqui me alinhar. Mas, Igor, o que rola é o seguinte, eu tive uma vida, né, uma experiência pessoal muito difícil, né, por contingências históricas, eu não vivi com meus pais biológicos, aí eu morei com parentes, né, com avô, depois com tios, e nessa brincadeira, né, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, e eu morava na região central da cidade, e aí foi tomando conta de mim, até pela lacuna da vida pessoal, né, toda a questão da construção emocional de uma idade tão nova, um vazio muito grande, né? E a minha cabeça ela rolava a mil, eu estava sempre querendo saber de tudo, mais do que devia. E por volta aí dos 10 anos e meio de idade, eu fui tomado desse vazio muito grande. Até tive um contato uma vez com uma Bíblia, eu comecei a ler, uma Bíblia que tinha em casa da família. Mas aí eu me lembro, ainda como se fosse hoje, né? Eu tinha quase 11 anos de idade, um belo dia, eu estava no 6º andar do apartamento onde eu morava, e eu olhei para cima, e fiquei até olhando as nuvens assim, né? E eu pensei, caramba, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque eu acho que a vida não vale a pena. E muita loucura, né? Eu tinha vontade né? Tinha vontade de me jogar do prédio, né? Por causa dessa lacuna e tal. Eu fui me tornando um menino muito amargo, era complicado, arrumava confusão na escola o tempo todo. E aí, pouco tempo depois, eu recebi um convite, um primo meu que foi ser médico no norte de Goiás, hoje Tocantins, numa região na época assim totalmente a ser desbravada, né? E eu fui para lá. Ele era uma pessoa interessada nas coisas bíblicas, ele vinha de tradição católica, a esposa era de tradição evangélica, e na casa tinha muito material cristão. E aí eu ficava escutando umas músicas que falavam, né, daquilo que envolve a fé em Jesus. E a princípio eu tinha muita resistência. Eu me lembro quando me convidaram para ir para a igreja, eu falei, que igreja só cria problema no mundo. Olha o pessoal brigando por causa de religião na Irlanda, né? E eu, assim, de tupete elevado, me achando a última bolacha do pacote, eu sou mais pela ciência do que por esse negócio de religião. Aos 11 anos. Aos 11, do alto do seu conhecimento profundo. 11 anos. Aí já tinha 12, já estava pouquinho, mudou tudo, né? Você acabou de acompanhar mais um conteúdo especial aqui no Arquivo Cast, onde a gente traz sempre os trechos mais marcantes, profundos e reveladores dos maiores podcasts do Brasil. Se esse corte com Luiz Saião no Flow Podcast te fez refletir ou aprender algo novo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. E vale lembrar, o link do vídeo original está na descrição, com todos os créditos respeitosamente direcionados ao canal responsável. Obrigado por ficar com a gente até o fim, e nos vemos no próximo corte aqui no Arquivo Cast.